bem que vereador, Tatu já foi vereador. Boa noite a todos. Hoje é dia 13 de maio de 2025, são 18h30, pontualmente. Estamos iniciando a audiência pública da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, Prefeitura Municipal de Registro, falando hoje sobre as políticas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade. Só para iniciar, quero agradecer primeiro toda a nossa equipe aqui, tanto a equipe da Secretaria de Assistência, as diretoras, assessoras, secretárias, a equipe do Fundo Social de Solidariedade, a Rose e a Sônia, o secretário municipal de Administração, João, a equipe da Secretaria de Fazenda, que está aqui conosco também, e aqueles que nos assistem, os técnicos aqui da Câmara. Vou nominar aqui, está secretariando nossa audiência, a assistente social Caterine, presentes aqui nossas diretoras Débora, Maureen e Jô, nossas assessoras Drusila e Alessandra, nossos técnicos Jéssica, Elcio, Roger, Evelyn, secretária executiva, e a Ana Lourdes, nossa assistente social técnica da gestão. Para iniciar, explico a vocês que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um dos principais instrumentos do planejamento e da gestão. É através dela que a gente estabelece prioridades e metas da administração para o ano seguinte. E essa audiência ela é um importante momento democrático que vai servir para a gente apresentar as bases daquilo que a gente vai formular a lei em si, que depois é encaminhada do Executivo para a Câmara Municipal e depois sancionada e serve aí de instrumento do orçamento municipal. Esse espaço é um espaço essencial para a gente dialogar, para a gente apresentar proposta, para a gente discutir prioridade e garantir, principalmente, a transparência na aplicação dos recursos públicos. No nosso contexto da assistência social, a discussão do orçamento ganha ainda mais relevância, porque é uma política pública fundamental de proteção social da população mais vulnerável, né, garantia de direitos, superação das desigualdades e promoção da dignidade humana. Então, hoje é uma oportunidade de reafirmar o nosso compromisso com as pessoas, com a nossa comunidade, para promover uma assistência social pública, universal e de qualidade, orientada pelos princípios da equidade, da justiça social e da participação cidadã. Lembrando que o momento de corresponsabilidade, gestão pública e sociedade caminhando juntos para que a cidade cresça e se desenvolva. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra para a Caterine, para que ela leia o nosso regulamento. Boa noite a todos. Vou dar início à leitura do regulamento. O presente regulamento trata da audiência pública para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026, PPA 2026-2029, que será realizada nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, especialmente do artigo 48, que determina que seja assegurado incentivo à participação popular e planejamento público. A audiência será realizada no plenário da Câmara Municipal de Registro, no dia 13 de maio de 2025, a partir das 18h30. Os presentes à audiência pública deverão assinar a lista de presença que conterá nome, documento e assinatura. A audiência pública será presidida e coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Registro. A audiência terá um presidente e um secretário executivo. Caberá ao secretário executivo a coordenação do registro dos participantes em lista de presença, a inscrição dos participantes para a apresentação das sugestões, da organização das sugestões escritas, da elaboração da ata e da elaboração do processo devido. O presidente declarará a audiência oficialmente aberta e pedirá ao secretário
que leia o presente regulamento e, em seguida, passará a palavra à equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que coordenará a audiência a partir de então. As pessoas inscritas para a apresentação oral das questões deverão fazê-las por ordem de inscrição no prazo máximo de 10 minutos. O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado a critério do presidente. Só poderão ser apresentadas sugestões ou reclamações sobre a LDO 2026 e temas pertinentes, não sendo permitido outras que tratem de assuntos estranhos à matéria. Caso estejam de acordo com o parágrafo acima, as sugestões não sofrerão apartes, réplicas ou contestação de modo algum. Após todas as explanações e explicações necessárias, será concedido um intervalo de 10 minutos para que os participantes elaborem suas questões por escrito ou façam sua inscrição para a apresentação oral da mesma. Os presentes podem apresentar propostas, reclamações, sugestões ou perguntas pertinentes à LDO e demais peças de planejamento. O prazo de que trata o caput desse artigo poderá ser alterado, caso seja necessário, a critério do presidente. Fim do prazo concedido pelo presidente e de posse das propostas escritas, o secretário providenciará a consolidação das mesmas por área de interesse e fará a leitura das mesmas. Logo após a leitura das sugestões, o presidente abrirá a palavra para o debate da matéria apresentada pelos presentes com os secretários e técnicos envolvidos. Os secretários e técnicos discutirão cada tema levantado, esclarecendo sua viabilidade ou não, esclarecendo ainda as novas dúvidas que, porventura, surgirem de suas explanações. Os munícipes podem fazer outros questionamentos até o completo esclarecimento, sendo, porém, vedadas dissensões e alterações pelas partes. Todas as questões serão preferencialmente respondidas na própria audiência. Não havendo a possibilidade de resposta de algumas questões no momento da audiência, por falta do secretário ou por outro motivo, o diretor-geral da área deverá enviar, tão logo seja possível, a resposta por ofício ao munícipe. Após todos os procedimentos legais, o presidente encerrará oficialmente a audiência. Posteriormente, a realização da audiência pública será lavrada correspondente ata que deverá ser assinada pelo presidente e pelo secretário. Para a comprovação de todo o procedimento da audiência, será aberto um processo que será composto de cópia dos convites para audiência, cópia da publicação deste convite e cópia da lista de presença. Cópia da ata de que trata o artigo 11, as sugestões escritas, as respostas dos diretores fornecidas após a audiência, conforme o artigo 9º, inciso 4º, e demais documentos entregues para o presidente na audiência e que seu critério sejam pertinentes. Todas as situações não previstas nesse regulamento e que, porventura, atrapalhem ou perturbem a presente audiência serão resolvidos pelo presidente. Registro, 13 de maio de 2025. Só fazer uma errata na data que está sendo exposta no slide. De 26 de março de 2025, é 13 de maio de 2025. Nós vamos começar a explanação com a representante do Fundo Social de Solidariedade de Registro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O Fundo Social, vou falar um pouquinho o que o Fundo Social representa. O Fundo Social de Solidariedade atua no desenvolvimento de projetos sociais com o objetivo de combater a pobreza e redução da desigualdade social através de ações para a captação de recursos financeiros e doações para auxiliar pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. O Fundo Social de Solidariedade de Registro busca atuar frente à mobilização e participação da comunidade nas ações provendo a interlocução entre a população e as necessidades sociais dos grupos em vulnerabilidade social.
O Fundo Social ele tem um recurso humano de presidente do Fundo Social, que é sem remuneração, assessor especial do Projetos e Programas Sociais, assessor especial de Ações Sociais, um estagiário e um bolsista da Frente de Trabalho. Hoje, o Fundo Social ele é composto por essas pessoas. O Fundo Social tem algumas ações, entre elas, nós temos a Festa da Solidariedade. Esse ano não vamos ter, mas é um programa que ele já está programado para os próximos anos. A iniciativa anual que busca promover e sensibilizar a população sobre a atuação das organizações da sociedade civil no município. A festa possibilita a captação de recursos financeiros para as ações sociais da OSC e do Fundo Social. Nós temos também o Baile da Cidade, que é a celebração anual que comemora o aniversário da cidade, promovendo entretenimento e captação de recursos para promoções sociais. Nós temos o Bazar Solidário, que é a ação que combina a venda em valores acessíveis de produtos doados para a captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de ações sociais. Temos um projeto que foi lançado esse ano, que é o projeto Doe Tampas e Salve Patas. Além da ação de sustentabilidade em relação ao meio ambiente, a ação permanente de coleta de tampinhas e lacres de latinhas busca ainda sensibilizar a população sobre o voluntariado, com o objetivo em auxiliar o Grupo de Proteção Animal, GPA, na captação de recursos financeiros para custeios das despesas e das ações de proteção animal realizada pela OSC. Nós temos também a campanha do agasalho, que se inicia agora, em junho, ação organizada e liderada pelo Fundo Social para arrecadação de casacos, cobertores, dentre outros, para atendimento das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social no inverno. A distribuição de roupas, que acontece no Fundo Social todos os dias, ação permanente de coleta, triagem e higiene das roupas para distribuição para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. Nós temos a distribuição de cestas básicas, é uma ação permanente de distribuição de cestas de alimentos para as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no Cadastro Único. Temos as participações em quermesses que acontecem na cidade, que é atividade em parceria com o objetivo de fomentar a solidariedade por meio de voluntariado e captação de recursos financeiros para realizações de ações sociais. E é isso. O Fundo Social tem essas ações. Fora isso, ele atende todos os dias as pessoas que procuram para buscar ajuda em qualquer locação, empréstimo de cadeira de roda, de muleta. Então, a gente tem um trabalho bem intenso em parceria com a Secretaria de Assistência. É isso. Obrigado, Rose. Essa foi a explanação do Fundo Social. Agora, passar a palavra para a Caterine, para que ela possa falar sobre as ações e programas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é a Secretaria de Assistência, de uma forma simples, para que todos consigam entender, né, o nosso trabalho e conheçam um pouquinho do que são nossos equipamentos públicos, né? Eu acho que isso é muito pertinente aqui. Então, a assistência social, ela é uma política pública que busca garantir a proteção social de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social ou risco social através de oferta de serviços, benefícios e programas que buscam promover a inclusão social, minimizando as expressões das questões sociais com princípios de integralidade e equidade social. A secretaria, ela é composta, né, pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sigla FMAS, e dentro dela a gente vai ter a proteção social básica, a proteção social especial e o aprimoramento de gestão. Dentro da proteção social básica, a gente tem o programa Criança Feliz, que é uma iniciativa, né, que promove o apoio e o acompanhamento no desenvolvimento integral de crianças na primeira infância de 0 a 6 anos, por meio de regularidade de visitas domiciliares e ações intersetoriais, sendo o principal objetivo a promoção do acesso das famílias às políticas públicas
promovendo o desenvolvimento saudável de crianças. Seriam crianças de 0 a 3 anos, qualquer criança, né? 0 a 6 crianças que recebem o BPC, então tem que ser portadoras de deficiências e que recebam o benefício de prestação continuada, e gestantes. E quando a gente fala aqui da questão do trabalho intersetorial, a gente tem um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Educação. Hoje, o programa no município, ele tem 6 supervisoras contratadas, que estão lotadas nos CRAS, né? Nós temos 6 CRAS no município: CRAS Vila Nova, CRAS Bloco B, CRAS Central, CRAS Paulistano, CRAS Arapongal e CRAS Agrochá. E nesses espaços a gente tem 30 visitadores, né, que são divididos nesses 6 locais juntos com seus supervisores. Essa ação ela é realizada dentro do CRAS, né? Então a gente tem o coordenador que é responsável em conjunto com esses supervisores pelo programa. Nós temos o Centro de Referência de Assistência Social, que são 6 CRAS, né? Então, o CRAS ele é a porta de entrada da assistência social para os serviços socioassistenciais, os quais devem desenvolver um conjunto de ações integradas que tenham como foco a matricialidade sociofamiliar para atuação preventiva e de enfrentamento às vulnerabilidades sociais e no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, os CRAS, eles atendem, ele é a porta de entrada da assistência social, atende esse público que dele necessita, porém também acolhe toda a comunidade em suas ações. Então, isso é importante frisar, ele também acolhe a comunidade em suas atividades. Então, o CRAS Agrochá, hoje, ele tem 15 bairros que fazem parte dele, né, que compõem. CRAS Arapongal são 12 bairros, CRAS Bloco B, 13 bairros, CRAS Central, 32 bairros, CRAS Vila Nova, 19 bairros e CRAS Paulistano, 5 bairros. Dentro desses CRAS, a gente tem a oferta de serviços, né, prioritários, sendo eles Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosas. Temos o CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso, próximo ao Bunquiô, a APAI do município. Então, o CCI é um espaço destinado ao desenvolvimento de atividades socioculturais e educativas que oportunizam a participação do idoso na vida comunitária, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento de vínculos familiares, prevenindo situações de risco pessoal e ou social. Então, é um serviço ofertado pela política de assistência exclusivo para pessoas idosas. Ele acontece diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 1h30 até as 5h30 da tarde. Centro da Juventude Gabi Bertelli. O Centro da Juventude Gabi Bertelli, ele é um espaço destinado para o convívio social entre adolescentes e jovens, com o objetivo de garantir o acesso a direitos sociais, formação, qualificação, promoção de saúde, de participação e escuta para o desenvolvimento pessoal e preventivo das situações de redução de violência. Então, esse é um espaço que a gestão vem já organizando, né, esse retorno de atividades. É um espaço que teve suas portas fechadas durante um período aí de quase 4 anos e que nós já abrimos a porta desse espaço, já começamos algumas atividades e, no decorrer, vamos voltar a ter as equipes para atuar com um trabalho exclusivo para jovens e adolescentes nesse espaço. Centro de Convivência do Jardim São Paulo. O Centro de Convivência do Jardim São Paulo, ele foi inaugurado em 2024 e teve suas atividades iniciadas agora em março de 2025.
Ele é um espaço que promove atividades em grupo com crianças, adolescentes, adultos e idosos e está vinculado ao Centro de Referência de Assistência ao CRAS paulistano e tem como parceiro a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Saúde, Esporte e Cultura. Então, é um espaço que foi aberto à população recentemente, agora no mês de março, e que já tem várias atividades programadas durante a semana com esses parceiros que a gente conseguiu para abrir esse local. Nós temos repasse, através desse fundo financeiro, para 3 organizações da sociedade civil, OSCs, através de termo de colaboração municipal, estadual e federal, e eventuais termos de fomento em virtude de emendas parlamentares e de Zona Azul. Dentre elas, na proteção básica, a gente tem a entidade AME, Apoio ao Menor Esperança, onde nós temos com eles um termo de colaboração municipal, repasse de recurso municipal, e um termo de colaboração estadual. O Estado repassa recurso financeiro também para a entidade. O AME constitui-se como um objeto desse termo de colaboração. Ele é um espaço que garante a convivência e a formação de cidadania de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E a gente tem várias atividades socioeducativas que acontecem lá, que são preconizadas dentro da política de assistência. Então, ela é uma entidade de assistência social. A ação, que é a Associação da Pessoa com Deficiência de Registro, é uma entidade que trabalha com a pessoa com deficiência. Nós temos um termo de colaboração municipal, então eles recebem recurso municipal, né? Trabalham o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência a partir das suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, exclusão e isolamento. Então, a ação é uma entidade de atendimento à pessoa com deficiência, também que segue normativas da política de assistência social. A ABVN, que é a Associação Beneficente Vida Nova, é uma associação que também recebe um termo de colaboração municipal e atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social através de um espaço de formação de convivência e cidadania, também referenciado dentro da política de assistência. Agora eu vou passar para vocês as metas 2026-2029, com relação às várias atividades que a gente tem, né? Quantidade anual e unidade média. Então, crianças de 0 a 6 anos acompanhadas em visitas domiciliares, quantidade anual 700 pessoas. Crianças de 0 a 6 anos atendidos em grupos, 200 pessoas. Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos atendidos em grupo, 1.000 pessoas. Adolescentes e jovens de 15 a 17 anos atendidos em grupo, 250 pessoas. Jovens e adultos de 18 a 59 anos atendidos em grupo, 180 pessoas. Idosos atendidos em grupo, 200 pessoas. Famílias em acompanhamento, 10.000 seriam pessoas, né? Unidade que a gente coloca aqui na hora de fazer a unidade de medida. Manutenção dos centros de referência, 100%. Repasse para a organização da sociedade civil, OSC, 3 unidades de proteção básica. Tá? Então, essas metas, elas foram estabelecidas dentro da política de assistência social e ela está compondo as nossas normativas e as adesões que foram feitas no municípios e os planos municipais que foram feitos, né? Então, essas metas estão previstas lá e por isso que elas compõem esse processo aqui. Agora nós vamos para a proteção social especial, Fundo Municipal de Assistência Social. O CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, é uma unidade pública de proteção social especial, de média complexidade, que oferta serviços com o objetivo de acolher, orientar e acompanhar indivíduos e famílias em situação de violação de direitos,
buscando o fortalecimento e a reconstrução de vínculos familiares, comunitários e da função protetiva. Nele, a gente tem a oferta do serviço de proteção e atendimento especializado à família e ao indivíduo, o PAEF, o serviço de proteção ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, LIA, e de prestação de serviço à comunidade. Temos o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. O CRAM é um espaço seguro destinado para o acolhimento e atendimento psicossocial à mulher em situação de violência, que atua através de um conjunto de ações, o atendimento acolhedor e humanizado, os quais possam apoiar na superação da violência, no resgate da autoestima e na identificação da rede de proteção e garantia de direitos. Temos o CDI, que é o Centro Dia do Idoso. Esse aqui acho que é importante a gente frisar, que todo mundo acha que ele é a creche do idoso, né? Em registro, todo mundo fala, aquele equipamento que é a creche do idoso, que fica lá no nosso teto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ele, né? Então, ele é conhecido popularmente como a creche do idoso. Ele oferece atendimento diurno a idosos em situação de vulnerabilidade social que precisam de cuidados durante o período que seu familiar trabalha ou estuda. Então, para você poder estar inserido lá dentro, precisa ser acompanhado pela política de assistência e precisa de um parecer técnico para ser inserido dentro do CDI, tá? O serviço ele tem a finalidade de promover a autonomia, socialização e a melhoria da qualidade de vida, oferecendo atividades socioassistenciais, cuidado de higiene, alimentação, transporte, além de atividades culturais e de lazer. Hoje, a gente conta com 10 idosos que compõem o Centro-Dia, que são atendidos e acompanhados. Temos o Centro Integrado de Atendimento à Pessoa em Situação de Rua, e nele a gente tem 2 serviços. O serviço especializado em abordagem social, que é um serviço ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique nos territórios a incidência do trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes e pessoas em situação de rua, dentre outras. E temos o acolhimento provisório de pernoite. O abrigo ele oferta o acolhimento em pernoite para adultos em situação de rua que buscam a saída, mesmo que gradual, da rua. O serviço tem a capacidade para atender até 20 pessoas e conta com dormitórios para homens, mulheres, famílias e pessoas LGBTs. QIAPN+. Temos o serviço de acolhimento institucional à criança e adolescente, que é chamado de Casa-Lar. É o nosso abrigo, né, que oferta acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de abrigo em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja viabilizado o retorno ao convívio familiar de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para a família substituta. Hoje, a capacidade que nós temos são para 10 crianças e adolescentes. O município conta também com um serviço regional de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos, que se chama SAI Mulheres. Então, é uma casa-abrigo, que é um equipamento público que oferta serviço de acolhimento institucional temporário para mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos, de até 17 anos e 11 meses, de modo a garantir-lhes proteção integral, criando um mecanismo para a superação e prevenção da situação de violência e ruptura de vínculos. Ele é um serviço regional, sediado no município de Registro, que possui convênio com os municípios de Cananéia, Cajati, Jacupiranga, Juquiá, Pedro de Toledo e Itariri. É desenvolvido em local sigiloso,
com funcionamento em regime de cogestão, que assegure a obrigatoriedade de manter o sigilo quanto à identidade das usuárias e equipe. Ele tem capacidade para atender 20 mulheres e seus filhos. Vamos lá. Os repasses financeiros da proteção especial. A gente tem 5 organizações da sociedade civil, OSCs. Temos com eles termos de colaboração municipal, estadual e federal e eventuais termos de fomento, em virtude de emendas parlamentares e Zona Azul. Temos a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Registro, a PAI. Com ela, nós temos um termo de colaboração municipal e um termo de colaboração federal. Então, constitui objeto desse termo de colaboração a mútua cooperação para o desenvolvimento dos programas e serviços socioassistenciais para pessoas com deficiência, através do atendimento integral e de ações que viabilizem a inclusão social, bem como a garantia e efetivação de direitos sociais. Temos a Associação de Amigos do Autista, AMAR, no qual a gente tem um termo de colaboração municipal, que tem como objetivo, o desenvolvimento de programas e serviços socioassistenciais para pessoas com autismo, através de atendimento integral e de ações que viabilizem a inclusão social, bem como a garantia e efetivação de direitos sociais. O FAC, que é o Fraterno Auxílio Cristão, possuímos com eles um termo de colaboração municipal. Eles atendem pessoas em situação de rua e é um espaço que eles buscam acesso aos direitos sociais básicos, como alimentação, entre outros, guarda de pertence e documentação. Temos a Casa da Criança Futuro Feliz, CRIF, no qual temos um termo de colaboração municipal, um termo de colaboração estadual, um termo de colaboração federal. Constitui objeto desse termo o acolhimento institucional como medida protetiva e provisória, conforme o ECA, para crianças e adolescentes em situação de risco social ou pessoal afastados do convívio familiar. A Associação de Amparo à Velhice, de Registro, o Lar dos Velhinhos. Com eles nós temos um termo de colaboração municipal, um termo estadual e um termo de colaboração federal. O Lar dos Velhinhos, ele acolhe institucionalmente idosos cujos vínculos familiares e comunitários foram rompidos ou fragilizados em decorrência de uma situação de risco ou por violência ou por ausência de recursos para a manutenção do cuidado e autonomia. Metas 2026-2029. Famílias ou indivíduos em acolhimento, 400 pessoas. Mulheres... Acompanhamento. Perdão, acompanhamento. Mulheres vítimas de violência, 18 a 59, 180 pessoas em acompanhamento. Pessoas com deficiência e idosos atendidos, 100 pessoas. Pessoas em situação de rua atendidas, 500 pessoas. Manutenção dos centros de referência e acolhimento institucional, 100%, atender 100%. E repasse para a organização da sociedade civil. Temos 5 entidades que recebem recursos municipais, estaduais e federais, como colocado já anteriormente. Então, esses dados, essas metas estão estabelecidas também dentro da Política Nacional de Assistência e está nos nossos planos municipais da Política de Assistência. Agora eu vou falar para vocês sobre o aprimoramento de gestão FMAS. Então, dentro do aprimoramento de gestão, a gente tem a manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social, que é o CMAS. Então, o Conselho tem autonomia e poder de decisão e as ações ocorrem conforme a sua deliberação. Temos os benefícios eventuais, que são o auxílio moradia, que é um programa municipal que consiste na oferta de subsídio financeiro de caráter eventual, destinado ao custeio de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel residencial, a Lei 2.164,
de 27 de junho de 2023. Atualmente, 58 famílias sendo atendidas pelo programa. Vulnerabilidade temporária. É um benefício concedido temporariamente às pessoas e famílias, considerando o advento de riscos, perdas, danos como insegurança alimentar, ausência de documentos, transporte e falecimento. De janeiro a abril de 2025, foram concedidos 628 benefícios eventuais, tais eles de auxílio funeral, passagens e cesta de alimento. Frente de Trabalho. É um programa municipal emergencial de auxílio-desemprego que tem por finalidade proporcionar ocupação, qualificação profissional e renda para pessoas a partir de 18 anos completos. Nós temos a frente municipal e a rural. Programa Viva Leite. É um programa estadual que tem como objetivo promover a alimentação saudável e o combate à desnutrição, oferecendo como complemento o leite enriquecido com vitaminas e sais minerais essenciais para o desenvolvimento das crianças. O público, crianças com idade entre os 6 meses a 5 anos e 11 meses, pertencentes a famílias com renda de até 2 salários mínimos, prioritariamente as famílias com renda de até 1/4 do salário mínimo per capita. A distribuição ocorre em 40 pontos para 608 crianças em 2 caminhões com baú isotérmico. Esse cadastramento ele é feito através do cadastro único e a família fica elegível conforme o Estado vai fazendo essa busca dentro do próprio cadastro único. Falando de cadastro único. Central do Cadastro Único. A Central do Cadastro Único, ela é responsável por... O Cadastro Único, ele para os programas sociais, ele é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias por renda e permite conhecer a realidade socioeconômica das famílias e as características do domicílio. Então, o município de Registro ele tem uma central, que é um espaço específico para trabalhar o cadastramento através do Cadastro Único, para ofertar programas que tenham ele como requisito, né? Então, a gente tem o Bolsa Família, que vem através do cadastramento, né, através do Cadastro Único, a Carteira Interestadual do Idoso, a Identidade Jovem, ID Jovem, o Passe Livre Interestadual, a Tarifa Social de Energia Elétrica e Água, a isenção de taxas de concurso público, benefício de prestação continuada BPC, Programa Viva Leite, Frente de Trabalho, Cesta de Alimento, Fundo Social Estado, e temos como dados em registro hoje, base de dados março de 2025, temos 11.632 famílias cadastradas no Cadastro Único. 1.225 estão, segundo o Cadastro Único, em situação de pobreza. 3.937 encontram-se em situação de extrema pobreza. 1.471 pessoas recebem o BPC idoso. 1.267 recebem o BPC deficiente. No total de BPC de 2.738. O BPC, o repasse de recurso, ele vem da pasta da política de assistência social. Então, ele é um benefício da assistência social. Metas de 2026 a 2029. Benefícios eventuais, auxílio moradia, atender 100%, né, a unidade de medida. A gente tem uma lei específica, né, que é a 2.164 de 2023. Benefícios eventuais, vulnerabilidade temporária. A ideia é atender 100% da medida dos atendimentos que vão buscar dentro da política de assistência. Então, a gente tem uma lei que é 2.211/2023 de benefício eventual. Crianças beneficiadas pelo programa Viva Leite, 635 crianças. Essa inclusão, ela depende do Estado, então, dessa liberação. Se o Estado amplia o atendimento do leite, ela pode variar e a gente pode ter mais atendimentos. Pessoas inseridas na frente de trabalho.
mensalmente, a ideia é atender 100%. Frente de trabalho rural, são 30 pessoas, também 100%. Manutenção, é a quantidade 100%. Da manutenção do aprimoramento, né? A gente tem o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, FMDPI, e nele a gente tem algumas ações específicas. Saiu? Ai, naquela hora de... Acho que já... Esse aqui? Tá. Então, a gente tem o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, primeiro, né? E dentro dele a gente tem a proteção social básica dentro do Fundo da Criança e do Adolescente. 7 OSCs estão cadastradas no CMDCA e a gente é responsável pela manutenção do fundo também, conforme deliberação do Conselho. Temos a proteção social especial dentro do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, onde nela consta a folha de pagamento do Conselho Tutelar, a manutenção do Conselho Tutelar, manutenção da Casa Lar, manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Família Acolhedora. Aí nós temos o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, né, as ações do Fundo Municipal que estão previstas através do Conselho, que tem autonomia e poder de decisão, as ações ocorrem conforme suas deliberações. Temos o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, perdão, eu li errado aqui, vou pedir perdão. Primeiro é o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, e o Conselho tem autonomia e poder de decisão, e depois nós temos o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, que também tem um conselho específico, que tem esse poder de decisão e ações ocorrem de acordo com as deliberações. Esses 2 conselhos fazem parte dentro da Secretaria de Assistência Social. Temos também, dentro da Secretaria, o Fundo Municipal da Promoção dos Direitos das Mulheres, né, um conselho que também tem autonomia e poder de decisões e as ações ocorrem conforme deliberação. Aí temos a Secretaria de Assistência Social, o órgão gestor, né? E o aprimoramento de gestão dentro do órgão gestor. Hoje, a folha de pagamento ela é composta, né, por colaboradores efetivos, seletistas e cargos de livre provimento. Então, temos 126 efetivos, 18 seletistas e cargos de livre provimento 7. E a gente fez uma observação, temos 7 servidores em afastamento por saúde. Eles não impactam hoje na folha, porque como eles estão afastados, eles recebem pelo OMSS, tá? Então, temos aqui meta 2026 para 2029, manutenção da folha de pagamento, 100%, e manutenção dos equipamentos da assistência, 100%. Não terminei ainda, né? Mas só o últimozinho. Não foi? Não. Terminou. Obrigado, Caterine. Só lembrando, estou acompanhando aqui a rede social, lembrando que essa é uma audiência pública sobre as peças de planejamento orçamentário dentro de um rito, uma previsão legal e obrigatória, né, dentro daquilo que é controle social e obrigatoriedades da gestão. O próprio regulamento lido, diz que qualquer outro assunto que não diz respeito a planejamento orçamentário no âmbito hoje da assistência social, não deve ser colocado aqui dentro desta audiência. A gente entende que a cidade tem inúmeras coisas a serem tratadas, as portas da Secretaria de Assistência Social estão abertas todos os dias, preferencialmente das 8 às 17h30, mas antes desse horário também, depois desse horário muitas vezes. Então, quaisquer dúvidas, este secretário está aqui como secretário, como vice-prefeito, à disposição de qualquer munícipe, para que seja
falado, questionado, discutido. Então, nós estamos lá para o atendimento, mas, nesse momento de hoje, nessa reunião de hoje, 13 de maio, a partir que nós começamos às 18h30, a nossa apresentação é única e exclusivamente para apresentar a peça inicial, o planejamento inicial daquilo que tange a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026, dentro de um contexto do Plano Plurianual 2026-2029, peças do orçamento fundamentais para a execução das políticas públicas da cidade de Registro, na assistência social e no Fundo Social de Solidariedade. Nós não temos aqui outras sugestões sobre... nós temos um intervalo, né? Seguindo o regulamento, nós vamos fazer um intervalo regimental, 10 minutos para que façam as sugestões no site, no canal oficial, no site da Prefeitura Municipal de Registro, e, se houver aqui também presencial na Câmara Municipal, no formulário físico, e até se tiver alguma pergunta pertinente ao planejamento das peças orçamentárias no âmbito da assistência social e do Fundo Social de Solidariedade, a gente responde aqui. Então, determinamos aqui 10 minutos de intervalo regimentalmente.
retomando o trabalho aqui, conforme o artigo 8º do regulamento lido no início, quando findado o prazo, verificaríamos as propostas apresentadas. Não há propostas físicas, não há, nesse momento, propostas online, porém, deixo claro que o canal oficial, o site da Prefeitura, com o link que está lá, acho que no pop-up, logo no início da abertura do site, ainda ficará em aberto durante as discussões, né? As discussões por áreas vão até o dia 20 de maio, então, até o dia 20 de maio, toda a população registrense pode entrar no link, no site oficial da Prefeitura de Registro, clicar no link e deixar a sua sugestão para que haja essa elaboração. Lembrando, o procedimento é audiência pública inicial, né, de apresentação da base, né, nesse momento, assistência social, fundo social, com apoio aí da equipe de administração e equipe de fazenda, e depois as sugestões. O projeto é encaminhado para a Câmara Municipal, são realizadas, ou não, né? Obrigatoriamente são realizadas as audiências públicas propostas pela Câmara, e depois vai para aprovação, publicação e execução. Seguindo o regimento, não havendo nenhuma outra manifestação, nem ninguém mais a tratar, 19h27, na condição de presidente da audiência, eu declaro encerrado os trabalhos e encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos e muito obrigado.